Pois é, o juiz Sérgio Moro vai hoje, dia 27 de janeiro, ao meio-dia, ao programa Pânico, da Rádio Jovem Pan. E só o fato dele ir à Jovem Pan já diz mais sobre ele do que a entrevista vai dizer, disso eu posso ter certeza. Eu vou te explicar por quê, vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se for sua primeira vez, eu vou pedir para você dar uma força, se inscreve no canal, porque a gente já está em 90 mil, estamos quase em 100. Quanto mais a gente cresce, a gente leva informação para cada vez mais pessoas. E se você quiser contribuir com o canal, do lado de inscrever-se tem o botãozinho Tornar-se Membro, R$ 7,99, e esse apoio é fundamental, valeu? Olha, eu acho que cada vez fica mais claro para as pessoas quem é Sérgio Moro e o que ele quer da vida dele. Porque basicamente, hoje ele aceitou, ele vai participar de uma entrevista, né, na Rádio Jovem Pan, no programa Pânico. E se você achava que a entrevista do Roda Viva na TV Cultura ia ser chapa branca, a Jovem Pan, que a gente pode chamar de Jovem Pano, que a gente pode chamar de Jovem Clã, ali é que não vai nem ser chapa branca, ali vai ser realmente o palanque para ele falar o que ele bem entender, e ali ele não vai ser incomodado por ninguém nunca. Pelo menos no Roda Viva ainda eram jornalistas. No Pânico, nem isso, né? Nem isso. Vão estar lá pessoas extremamente reacionárias, como o Carioca, por exemplo. Ninguém é mais reacionário, acho que no Cone Sul, no hemisfério sul do planeta, do que aquele cara. Então vai ser assim, a passação de pano, e pode ter certeza que vai se falar mais do Lula e do PT do que do próprio Sérgio Moro. Mas o que é importante disso, do Sérgio Moro ir ao Pânico, ir à Jovem Pan, é que cada vez fica mais claro para nós, cada vez fica mais claro para a justiça desse país, o quanto o Sérgio Moro foi imparcial, o quanto o Sérgio Moro não tinha a menor condição de ter sido juiz de Lula, e quanto o Sérgio Moro não tem a menor condição de ser ministro da Justiça. Porque olha só, quando o Glenn Greenwald foi à Jovem Pan, aconteceu um crime ao vivo, mostrado para o mundo até pela internet, ao vivo. Ele foi agredido pelo jornalista Augusto Nunes. Vamos chamar de jornalista porque é a profissão dele, apesar dos pesares, né? Ele foi agredido pelo Augusto Nunes. E o que a Jovem Pan fez? Nada. A Jovem Pan não fez nada. Pensa se na sua empresa, se você agride um convidado, o que aconteceria no dia seguinte? Você voltaria para trabalhar? Qualquer que fosse o motivo. Se você agrediu um convidado da empresa no dia seguinte, você não voltaria para trabalhar. O que aconteceu na Jovem Pan? Absolutamente nada. Então a empresa assinou embaixo do que o jornalista fez. Você concorda comigo? Quando a empresa simplesmente não toma nenhuma atitude contra um crime, agressão física é um crime, a empresa assinou embaixo, falou, do meu ponto de vista não aconteceu nada não, aconteceu um crime, mas do meu ponto de vista não aconteceu nada não. O ministro da Justiça que vá lá também está assinando embaixo de um crime que não foi punido. Então, se ele tivesse o mínimo de decência, o mínimo de imparcialidade, ele teria que falar, olha, eu agradeço o convite, mas aconteceu esse fato aqui, é um fato grave. Vocês assinaram embaixo quando vocês não tomaram nenhuma atitude contra isso, então eu, na condição de ministro da Justiça, não posso ir, porque senão eu também estaria assinando embaixo. E eu sou ministro da Justiça, então eu não posso compactuar com isso. Quando vocês não tomaram atitude, infelizmente vocês fecharam a porta para o ministro da Justiça. Na condição de ministro, eu não tenho condição de pisar aí. Essa seria a atitude de alguém decente que vai falar assim, eu não posso ir aí porque eu não posso assinar embaixo do que vocês fizeram. Segundo, a gente vê também que quando acontece algo de errado contra um inimigo dele, um inimigo pessoal dele, ele não está nem aí se as leis foram seguidas ou não. Né? Então, por exemplo, aconteceu um crime, ele é ministro da Justiça, mas foi contra um inimigo pessoal dele. Aí tudo bem. Está provado também por A mais B que tudo que ele fez de errado, que ele cometeu crimes contra o Lula para poder condenar o Lula, está provado que do ponto de vista dele, se é contra um inimigo pessoal dele, tudo bem.
Ele é mais do que suspeito para ter julgado o Lula, isso é mais do que evidente. Ele não está nem aí se está seguindo as regras, se ele está seguindo a lei, se ele está seguindo o rito que um juiz deve seguir. Ele não foi imparcial contra o Lula e isso está cada vez mais escancarado. E também fica bem claro outra coisa, ele não tem a menor noção do que é o jogo político nesse país. Não é porque ele, como candidato, ele é um candidato extremamente fraco, ele não tem ideias para debater, ele não tem proposta, ele não tem plano, ele não sabe sequer falar. A única coisa que vai acontecer, ele vai lá, o carioca vai imitar o Sérgio Moro, todo mundo vai dar risada, isso é o máximo que vai acontecer. Trocou mensagem ou não trocou mensagem? Eu acho que posto as investigações, eles que a cada momento, oportuno, todos serão avisados. Durante o caso, a justiça é resolvida. Então ele não percebe que, como candidato, ele deveria ficar quietinho. Enquanto ele está no governo, ele não abre o bico, mas ele entra em campanha sem ter condição de ser candidato, sem ter preparo para isso. Então ele começa a se desgastar, ele começa a dar entrevistas que não vão acrescentar nada e ele acha que isso é palanque eleitoral. Ele está só queimando a popularidade dele e está dando munição para o Bolsonaro poder atacá-lo. Porque agora os robôs do Bolsonaro, toda vez que ele aparecer, vão aparecer em todas as mídias sociais para detonar ele, falar que ele está detonando o governo, que ele não está preocupado em ajudar o governo, que ele não é patriota, que é a palavra que eles gostam de falar, né? Vão falar assim que ele está pelas costas pensando mais na campanha dele do que no ministério. Ele está dando munição para o Jair Bolsonaro atacá-lo nas redes sociais. Não o presidente diretamente, porque ele nunca faz isso diretamente, ele faz por intermédio dos robôs. Então hoje, tudo que vai acontecer vai ser um grande erro para o Sérgio Moro. Ele jamais deveria ir lá como ministro da Justiça, na condição moral de ministro da Justiça, ele não poderia pisar na Jovem Pan, onde cometeu um crime ao vivo e a empresa passou pano. Ele jamais poderia ir lá. E como candidato, é um grande erro ele começar a ir a programas enquanto ele está dentro do governo. Porque isso está dando munição para o Jair Bolsonaro, que é um adversário político dele e que tem uma milícia virtual de milhões de robôs para poder atacá-lo. A página da Jovem Pan vai ser invadida de bolsonaristas, de robôs bolsonaristas, criticando a presença do Sérgio Moro, que é ministro, mas não está trabalhando, que é ministro, mas está fazendo campanha em pleno governo, que não está trabalhando pelo país, que não está resolvendo os problemas que têm que ser resolvidos para cuidar do interesse pessoal dele. Então ele está se expondo sem necessidade, ele está se expondo à toa e eu acho isso muito bom, porque vai ficar cada vez mais claro que ele é uma pessoa parcial, que ele só vê o próprio interesse, que ele não está nem aí para o cumprimento das regras, para o cumprimento das leis e que se ele acha que é benéfico para ele ir ao pânico da Jovem Pan, ele vai. Quando ele for candidato, se for benéfico para ele se aliar ao capeta, ele vai se aliar ao capeta. Ele não está nem aí se a pessoa cometeu um crime ou não. Ele achando que é benéfico para ele fazer essa aliança, ele vai fazer. O recado puro e simples é esse. Ele está indo a um programa que não cumpriu uma regra social, não cumpriu uma lei, passou pano para um fato gravíssimo, mas é benéfico para ele. Então ele vai. Ele pelo menos acha que é benéfico para ele. Então ele passa por cima de lei, ele passa por cima do cargo dele e vai fazer campanha para 2022, quer dizer, 2020, 2021, 2022. 3 anos antes, ele está em campanha estando dentro do próximo governo. Ele não tem a dignidade de sair para falar: eu sou candidato, eu não sou parte desse governo, eu sou adversário desse governo, porque ele sabe, né? Ele sabe que ele não pode perder o foro privilegiado. Ele é um covarde. Ele não vai sair porque ele vai ficar sem foro privilegiado, sabendo dos crimes que ele cometeu. Ele não é mais juiz, ele não é mais ministro, ele vai ter que ser julgado como um cidadão comum, ele vai estar sujeito às leis, e isso ele não quer. Então é um papelão ridículo desse ministro da Justiça que vai querer ir ao programa como Pânico, que sequer é um programa jornalístico, é um programa de humor, é um programa satírico e é uma empresa como a Jovem Pan que só serve para passar pano.
vai estar lá com certeza o Felipe Moura Brasil, vai estar lá o Carioca, vai estar lá o Augusto Nunes, que são pessoas extremamente reacionárias, que só vão lá para servir de palco para ele. O Carioca vai fazer uma entrevista engraçadinha e não vai passar disso. É lamentável, eu lamento profundamente que o ministro da Justiça se preste a esse serviço, de ir a uma rádio fazer campanha quando ainda tem 3 anos de um mandato para cumprir, que não colabore com o governo, que brigue com o governo e que não tenha a dignidade de sair então do governo, já que ele está em choque com o governo. Se ele tem um objetivo pessoal, que ele saia do governo, porque ele é um funcionário público pago para trabalhar e ele simplesmente está deixando de trabalhar para cumprir uma agenda política que só interessa para ele mesmo. É lamentável o fato dele ir ao Pânico na Jovem Pan, diz mais sobre ele do que a entrevista vai dizer. A entrevista não vai dizer nada sobre ele, só vai servir, entre aspas, de palco, um palco negativo, onde jamais ele poderia estar na condição de ministro e onde ele jamais poderia estar na condição de candidato. Mas ele não está nem aí porque ele acha que isso é benéfico para ele, então ele vai. Ele está mostrando quem ele é, ele está mostrando as garras e isso só deixa escancarado que ele era completamente parcial para ter julgado Lula. Esse cara não tem o menor senso de justiça, certo? Então não assistam a Jovem Pan, não perca o tempo de vocês. Depois eu digo o que aconteceu, tá bom? Se alguém tem que se sacrificar, eu me sacrificarei por vocês. Valeu, meu povo, um grande abraço para vocês e eu já fui.